Bom, essa aqui é a bandeira da Angola, né? Até hoje. Que eu... Isso aqui foi artesanal, feito à mão. Eu lembro que a minha mãe, ela que fez a parte, bordou e tal, fez a bandeira. As guerras basicamente é para isso. O cara deixa o cara se matar, enquanto ele se mata a gente lucra. É complicado. É complicado. Bom, meu nome é Vitor Manuel Silveira Cristiano Muniz. 52 anos. E eu vim para o Brasil com 19 anos. E por que você veio? Por causa da Guerra Civil em Angola, né? Basicamente foi isso, né? Então, a Guerra Civil em Angola começou em 61. Ex-colônia portuguesa, né? Começou... Guerra Civil não, começou com guerra de guerrilha, né? Guerra na... Então a guerra era mais no interior, nas matas, né? No interiorzão de Angola mesmo. Mas depois, em 75, em 74, teve a queda do fascismo em Portugal. E aí todos os partidos, né, foram liberados, quer dizer, vieram para cidades, mas cada um deles tinha o seu exército, né, sua guerrilha. Tinham, e ainda tem, né, só que agora eles fazem parte do governo, né, quer dizer, não tem mais a guerrilha, agora é um exército único e tal, então é uma democracia. Então é o MPLA, a FNLA, a UNITA. A FNLA era extrema-direita, tinha até canibalismo. E tinha um cara que era branco, né, angolano, que militava para eles e ficava só tentando descobrir quem era do MPLA, que era o oposto. Meu pai entrou, a gente era criança, o cara junto, seu pai é de quê? Meu pai é MPLA, pronto. Ficou marcado, né? E mais para frente teve um grupo deles, né, dos guerrilheiros desses caras, que estavam com uma lista de gente que ia matar lá no bairro que a gente morava, que era numa das pontas da cidade, e meu pai estava nessa lista, né. Por sorte, esse carro foi atingido, né, por um militar do MPLA, os caras caíram num mangue, né, num mangal, como a gente chama lá, e morreram, mas depois que o pessoal foi lá, descobriu essa lista e estava lá o nome do meu pai. Então, tudo por ideias políticas, né? Só que ali a barra pesava mais, né? Porque ali estava no meio da guerra civil, né? Pesado. Né? E quando você pensa assim no seu pai sendo ameaçado, o que te vem à mente? Que emoções? Medo, né? A gente passou sufoco, né? Não era fácil, né? Você tinha medo. E por que o resto da sua família, seus pais e sua irmã ficaram lá? Então, a minha irmã não quis ficar logo quando a gente ficou, né? Ela quis voltou com a minha mãe, talvez fazer companhia, né? Minha mãe ficou doente, né? Teve câncer. E lá não havia possibilidade, né, de tratamento, não tinha como. Então, aconselharam logo ela sair para Portugal, para cá, para ser tratada, né? Então ela veio para cá, inclusive ela foi paciente do Dr. Drauzio Varela. Ela se recuperou? Não, porque o câncer é uma doença muito... Tipo, dela ir numa consulta e falar, ó, não tem mais nada, só que mais para frente aparecer de novo. Então, demorou muito para ela começar o tratamento, né? E infelizmente não... Todos, né? A gente sempre fomos muito unidos, né? Inclusive, pelo restante da família, a gente é conhecido assim, de termos sido sempre muito unidos, né? Inclusive, os últimos a sair de Angola. Não, porque a gente tinha muita família lá. Dos dois lados, tanto o lado da minha mãe como do meu pai, tinha muita gente. Todo mundo foi embora. Em 97 eu tive um problema seríssimo de saúde, né? Que foi hipertiroidismo,
que os médicos, eu praticamente tenho certeza quase que absoluta, que teve a ver com toda essa fase, né? Apesar de eu falar da fase da guerra, eu passei em Angola e tudo, só preferi falar das coisas boas que eu passei mesmo, com todo aquele clima, o estresse era grande, né? E isso provavelmente me provocou o hipertiroidismo, e quando eu resolvi ir no médico, eu não esqueço as palavras dele: se você demorasse mais uma semana, na época que eu trabalhava, se você demorasse um pouquinho mais, você nem chegava aqui. Aí eu superei, né? Eu operei e tal, passei toda essa fase, depois casei, tive o filho, então para mim ele representa tudo, né? Consegui, mesmo passando por tudo isso, né? Ter um menino para mim representa tudo. E você conta pra ele das coisas de Angola? Da cultura, de como você vivia, de que você brincava? Ele é pequeno ainda, mas eu conto, né? A gente falo muito que eu quero levá-lo lá, quero levá-lo nas praias que eu ia, fazer todo o trajeto que eu fazia de bicicleta com ele, jogar a bola onde eu jogava. Falo, eu tenho muita vontade, né, de fazer isso. Então, falo bastante sobre isso com ele. Vontade dele conhecer onde eu cresci, né? Não escreverei o poema. Escreverei cartas à minha amada, preencherei os espaços claros dos impressos com letra impecável, e nos intervalos cantarei canções afro-brasileiras.